Boa noite, Jaime. Boa noite, queridos irmãos da família espírita Portal da Luz de Rondinha, município de Arroio do Sal. Muito boa noite, uma alegria muito grande retornar a me reunir virtualmente com os irmãos deste centro. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a toda a família espírita Portal da Luz, na pessoa da Josi, que me convidou, me dá a oportunidade de juntos podermos estudar a doutrina dos espíritos. Como o nosso horário já se faz, e como é de praxe quando nas reuniões presenciais nós iniciamos atividades sempre com uma prece. Por isso, convido todos os irmãos que estão me vendo e ouvindo para que levemos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amorável Mestre. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, Mestre incondicional, nós agradecemos a Deus a oportunidade que temos de poder nos reunir em seu nome para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Permita, Senhor Jesus, que os teus mensageiros, os espíritos luzeiros do bem, os mentores espirituais do Centro Espírita Portal da Luz, estejam conosco, nos dilatando a capacidade de compreensão, a capacidade de expressão, para que ao término desta live, desta reunião, possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Permite igualmente, Senhor Jesus, que no transcorrer dessa live, os mentores espirituais do Centro Portal da Luz estejam na casa de cada um dos irmãos que aqui se encontram reunidos em teu nome e possam receber os eflúvios benéficos para que tenham suas dores aliviadas, seus males curados, se assim for a vontade do Pai. Assim, para que tudo se faça conforme a vontade de Deus, nós oramos como tu ensinaste a Pedro, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o pão da alma e o pão do corpo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra, por caridade, de praticarmos o mal. Que assim seja. Se em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos mentores espirituais do Centro Espírita Portal da Luz, damos por iniciada a reunião desta noite. E que assim seja. Muito bom, meus irmãos. Feita a prece de abertura, vamos tratar da proposta da noite. Todos os assuntos inerentes à doutrina espírita são sempre muito atrativos, muito instrutivos e necessários para que nós possamos vencer os desafios que nos são próprios na presente encarnação. O assunto que vamos tratar hoje não diz respeito só a espíritas. Na verdade, esse assunto mexe com a curiosidade, com o interesse de todas as pessoas encarnadas, independente do religião que eles esposem, da sua a filosofia que adotem, se são ricos ou pobres, pretos, brancos, vermelhos, amarelo, independe da cor da epiderme, independe da posição social, da sua situação financeira. Este assunto que vamos tratar hoje tem mexido com muita gente. Muita gente fica preocupada, não sabe o que acontece. Demos por título da nossa exposição A Passagem
ou passamento, ou seja, o que ocorre conosco no momento a seguida à morte do corpo físico. Muitos têm curiosidade, muitos se aventuram em dizer alguma coisa, mas a ciência fica muda quanto a isso, as religiões também. Coube a doutrina espírita vir clarear, vem trazer luz a esse tema que é tão importante. Digo que é importante porque todos nós, sem exceção, vamos experienciar, vamos passar essa fase. Vamos primeiro lembrar, porque muitas pessoas ainda têm isso gravado no seu inconsciente, aquilo que foi tratado na mitologia grega. Na mitologia grega, existia a figura do Caronte. Caronte é aquele barqueiro, aquele que conduzia o barco para levar o morto por outro lado. Então, o barqueiro, esse Caronte, ele era ligado ao deus Hades, que foi um dos deuses mais importantes do reino do Olimpo, na mitologia grega. Tá? E o Hades era deus dos mortos, dono do mundo inferior, onde só habitavam as almas de pessoas ruins. Então, esse barqueiro, Caronte, é que carregava as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige e Aqueronte, que dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Era tradição, na mitologia, que uma moeda para pagá-lo pelo trajeto. Geralmente um óbolo, uma danaca, uma moeda, era por vezes colocado dentro da boca do cadáver ou em cima dela, de acordo com a tradição funerária da Grécia Antiga. Segundo alguns autores, aqueles que não tinham condições de pagar essa quantia pro barqueiro, pro Caronte, os corpos não seriam enterrados e tinham de vagar pelas margens por 100 anos. Muito isso está ainda na cabeça de muita gente, dessa passagem terrível, que teria que pagar, ter dinheiro para pagar para ir para um outro lado. Mas isso tudo é mitologia. Trouxe só para a gente refletir, porque hoje nós vamos desmistificar essa passagem, vamos ver que depende de nós toda essa situação, porque é muito comum, nos dias de hoje, você perguntar para alguém: você tem medo da morte? Não, não tenho medo da morte. Eu tenho medo dessa passagem. Então é disso que nós vamos tratar. Inclusive, a respeito desse título, Quem Tem Medo da Morte, tem um livro muito bom, antigo, que ele traz o nome Quem Tem Medo da Morte. É um livro lá da década de 80, mais ou menos. Escrito pelo, deixa eu ver o nome dele, esqueci, daqui a pouquinho já lembro o nome dele. Era colega do Banco do Brasil, inclusive ele, morava em Bauru, faleceu agora há pouco tempo, aos 83 anos. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Fugiu agora o nome dele, mas não é o caso. Então, só para quem quiser ler alguma coisa a respeito de Quem Tem Medo da Morte, esse livro é muito bom, bem esclarecedor. Então, fizemos essa parte da mitologia, como é que funcionava. Allan Kardec, ele que trouxe, que codificou a doutrina espírita. E ao tempo dele, muitas pessoas iam lendo mais ou menos, tendo informações a respeito da doutrina espírita, mas sem estudar, e faziam muitas perguntas para ele. Ele estava vendo a necessidade que precisava dar um esclarecimento melhor para as pessoas a respeito daquilo. Então, ele escreveu o livro O que é o Espiritismo. E no preâmbulo desse livro, ele coloca, lá no início, ele coloca que as pessoas que só têm o conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a fazer perguntas, certas questões, cuja solução eles encontrariam
no próprio estudo aprofundado da doutrina. Então, para que ele não tivesse que estar toda hora respondendo, naquela época era cartas que chegavam para ele, tinha que mandar carta. Então, ele escreveu esse livro e colocou ali o que é o Espiritismo para o pessoal entender. Para nós, vamos tirar agora daquele livro, talvez aquilo que todos já saibam, mas vale a pena relembrar, vale assim, a gente fazer nova reflexão, porque às vezes as pessoas nos perguntam exatamente isso. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Se alguém lhe perguntasse de supetão, o que é o Espiritismo? Nós estaríamos aptos a respondê-lo? Então, diz lá nesse livro, que é o Espiritismo, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Então, o Espiritismo estuda essa relação. Aí, Kardec disse, podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Bom, feito essa colocação do que é o Espiritismo, nós já então entendemos por que o Espiritismo está apto a responder, a explicar, a esclarecer sobre essa passagem, esse momento depois da morte do corpo físico e o ingresso na verdadeira pátria. Para darmos continuidade a esse nosso trabalho, a essa nossa live, para que a gente não perca o fio da meada, precisamos definir ainda alguns conceitos que eu sei que a grande maioria dos senhores já sabem, mas vale a pena sempre ter em mente. Nós, como espíritas, nós somos deístas. Nós acreditamos em Deus. Este é um dos princípios da doutrina espírita, são vários. Aqui hoje eu vou abordar falar só de dois, que é para no contexto que estamos estudando. Então, nós somos deístas, acreditamos em Deus. Outro princípio é que a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma. Nós acreditamos que somos espíritos imortais, até porque se não acreditássemos nisso, não teria sentido estudarmos a respeito da passagem do passamento. Se não houvesse nada mais que o corpo físico, não teria por que estudar. Feitas essas duas colocações a respeito de dois princípios, que é Deus e da imortalidade da alma, nós vamos agora pegar mais outra coisa que é bastante interessante, que também tenho certeza que muitos já estudaram, mas vão relembrar. Na questão 134 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, os espíritos que trouxeram a codificação, coordenado pelo Espírito da Verdade. Kardec pergunta: que é a alma? E a resposta é: um espírito encarnado. Olha que interessante, então, a alma é um espírito encarnado. Kardec ainda pergunta na letra A: que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta simples: espírito. Aí Kardec ainda vai na letra B: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E a resposta dos espíritos superiores é: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, duas coisas que nós já aprendemos agora. Então, que na condição de encarnado, o espírito encarnado chama-se alma. Desencarnou, retornou à verdadeira pátria,
ele torna-se espírito. Então, alma e espírito, a mesma coisa. Vamos ver agora o seguinte. Na questão 149, se mesmo não me falha a memória, ele vai perguntar para os espíritos o seguinte: como essa alma ela se continua, é indivisível? Deixa eu só pegar aqui para pegar a questão da maneira correta, para que eu não dê a ideia errada para vocês. Então, na questão 149, aqui, cheguei. Aqui. Na 140 pergunta em que se transforma a alma no instante da morte. Nós estamos falando da passagem, né? Então, estávamos dizendo que quando encarnado é a alma, aí Kardec pergunta o que acontece, em que se transforma a alma no instante da morte. Aí ele diz assim, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. E ainda pergunta mais, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata sua individualidade se não tem mais um corpo material? Agora ficou interessante. Bom, já vimos que a alma é o espírito encarnado. Kardec pergunta no o que acontece com essa alma quando morre o corpo. Transforma-se em espírito. Aí ele pergunta, como que a alma mantém a sua individualidade se ela não tem mais o corpo? Não tem mais o corpo material, o corpo ficou. Aí os espíritos respondem, tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. E aqui, com essa palavra perispírito, agora nós pegamos já, vamos olhar o homem encarnado, que somos nós aqui. Então, nós somos esse ser ternário, um espírito, um corpo e o perispírito, que serve de ligação do espírito com a coisa. Então, esses somos nós. E essa individualidade a gente não perde, e é assim que a gente se apresenta no plano espiritual. Feito esses conceitos, dando uma olhada em toda essa questão, agora nós vamos tratar mais da passagem mesmo, de como é que se dá a coisa lá. E vamos começar com um poema maravilhoso, trazido por Cassimiro Cunha, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Cassimiro Cunha, um espírito que desencarnou jovem, poeta, nascido no Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras, nasceu em 1880, em abril, e desencarnou em 1914, 34 anos, e retornou à parte espiritual. E tem uma coisa interessante sobre Cassimiro Cunha, que aos 14 anos, num acidente, ele perdeu uma vista. Com 16 anos, ele perdeu a outra. Então, dos 16 até os 34, ele foi cego. Então, ele estudou muito pouco. Não teve como estudar muito. E assim mesmo, ele granjeou alto conceito na Academia de Letras da época, né? Foi órfão aos 7 anos. E todos aí, o pessoal que gosta de poemas, vai buscar no livro Parnaso de Além Túmulo, tem muitos poemas, muitas poesias de Cassimiro Cunha. Eu escolhi para nós, para esse momento, ver como é que ele conta a sua chegada através de poema no plano espiritual. Esse poema traz por nome, por título, Na Eterna Luz. Aí ele diz assim, quando parti desse mundo em busca da imensidade. Volta aqui. Quando partir deste mundo em busca da imensidade, a alma ansiosa da verdade, do azul imenso dos céus,
fugi do pesar profundo, lamentando os sofrimentos, as mágoas, os desalentos, confiado no amor de Deus. Mal, porém, abrir os olhos em meio de luzes puras, nas radiantes alturas, em célico resplendor. Compreendi que os abrolhos que a terra me oferecera eram mesmo a primavera do meu sonho todo em flor. Disseram-me então, ó crente, que chegais a essas plagas, fugindo das grandes vagas do mar revolto das lutas, aportais serenamente nesta existência do Senhor, pois aqui existe o amor nessas almas impolutas. Aqui existe a pureza, a meiga flor da bondade, o aroma da caridade, perfumando os corações. Não se conhece a torpeza da lâmina, hipocrisia, que mata toda alegria, provocando maldições. Aqueles que já sofreram no dever nobilitante, cujo peito, sempre amante, só conheceu de sabores, aqueles que conheceram as feridas dolorosas dessas mágoas escabrosas de um triste mundo de dores. Encontram nessas moradas tão formosas, resplendentes, os clarões resplandecentes de afetos imorredouros. As almas imaculadas são flores das boas-vindas, luminosas, sempre lindas, ofertando-lhes tesouros. Os tesouros peregrinos, formados de amor e luz. Do Mestre amado, Jesus, arauto do Onipotente, os reflexos divinos, quais lírios iluminados, alvos, belos, deificados, penetrarão sua mente. Acordai, pois, ó vivente, contemplai-vos nessa vida, que vossa alma ensandecida procure a luz que a vigora. O Senhor, sempre clemente, concede-lhe, neste instante, a bênção dulcificante do seu amor, doce aurora. Sacudi o pó da estrada que trilhaste na amargura, pois agora na aventura fruireis consolações. Nesta esfera iluminada que aportais neste mundo, não vereis o sofrimento retalhando os corações, só vereis clarões de luz a despontar nessas almas, tornadas em belas palmas das mansões do Criador. Bendizei, pois, a Jesus, o mestre da caridade, o luzeiro da bondade, o grande mestre do amor. Então, eu vi que na terra, em meio da iniquidade, na tremenda tempestade, das dores e expiações, a nossa alma que erra, tão longe das grandes luzes, só aproveita das cruzes, das amargas provações. Venturoso, abençoei a dor que amaldiçoara, que renegara eu tentara, como os míseros ateus. E feliz então busquei as bênçãos, flores brilhantes, alvoradas fulgurantes do amor imenso de Deus. Cassimiro Cunha. Meus irmãos, eu não sou declamador, mas quando a gente lê esse poema, ele mexe com a gente. Ele nos traz, assim, me deixa muito assim emocionado, porque é isso que nós vamos viver. Essa vai ser a nossa chegada no plano espiritual. É assim que nós temos que perceber. Mas precisamos, aí eu, Cassimiro Cunha, contando da sua situação, de como ele chegou no plano espiritual. Mas precisamos nós, agora, darmos uma olhada mais de perto. Quem trata no Livro dos Espíritos é tratado toda essa questão da passagem é tratado no Livro dos Espíritos e depois no céu e inferno. O livro A Justiça Divina, ele vai tratar assim com detalhes a questão do passamento. Vamos dar uma olhada. Vamos começar aqui. Ele diz assim: a confiança na vida futura não exclui
as apreensões da passagem desta vida à outra. Muitas pessoas não temem a morte pela própria morte. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia. É isso o que as inquieta. E a coisa vale tanto mais a pena quando ninguém pode escapar dela. Pode-se dispensar uma viagem terrestre, mas aqui, ricos como pobres devem dar esse passo. E se lhe é doloroso, nem a posição, nem a fortuna poderiam suavizar-lhe a amargura. Nesse capítulo todo, que tem por título A Passagem ou o Passamento do livro O Céu e o Inferno, Kardec vai abordar 15 itens, trazendo com detalhes ali, e depois ele vai trazer o relato de vários espíritos, de como chegaram, espíritos de toda ordem, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos suicidas, espíritos que ficavam no mal, tinham prazer em fazer o mal, e cada um deles vai dando como é que era lá. Por isso que quando eu falei que a doutrina espírita está apta a explicar como é que se dá isso, porque não é uma coisa, não foi uma coisa, um sistema criado por alguém. Não. Kardec consultou milhares de espíritos que vieram dar o seu depoimento de como é que era. Mais a pouco na frente nós vamos ver 2 depoimentos de espíritos ali, de como é que eles chegaram, como é que era a situação deles e como é que chegaram lá. Mas ele diz assim ainda que ao ver assim a calma de certos mortos e as terríveis convulsões de agonia dos outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Então, cada desencarne, cada morte, que nós chamamos de morte do corpo físico, difere de um para outro. Quem pode falar a respeito disso? Quando eu falei para vocês que a ciência fica muda em relação a isso, a religião fica muda. Então, o espiritismo é o traço de união entre essas duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas que ele dá da natureza, da alma, quer pelo relato daqueles que deixaram a vida. A matéria, o corpo inerte, ele é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma, que recebe daí uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre, não o corpo. Este não é senão um instrumento da dor. A alma é o paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, ele pode ser impunemente mutilado, pode bater, pode fazer o que quiser, pois não sente nada. Aquela matéria não sente nada, é uma matéria. Ela não recebe nenhum dano à sua desorganização. Ela tem suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria sensível. E aí vem o perispírito, é o envoltório fluídico da alma, da qual ele não está separado nem antes nem depois da morte, e com a qual ele constitui uma unidade, pois um não se pode conceber sem a outra. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes. Nós somos, na hora do nascimento, a gente é ligado. Fiozinho a fiozinho, todas as células, são trilhões de ligações. Ali, é dessa forma que ele ocorre. Ó. Perdi aqui, porque não foi, não. Agora passar. Perdi. Diz ainda Kardec que a extinção da vida orgânica traz a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação nunca é brusca. Isso é importante nós sabermos. Ó. Não é brusca, não é uma coisa que pá, cortou, terminou, não. O fluido perispiritual se liberta pouco a pouco de todos os órgãos, de modo que a separação não é completa e absoluta, a não ser quando não resulta mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo.
A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento é devido à soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito. É da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresenta. Não se deve, portanto, dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que vamos examinar. Primeiro, nós temos que ver o seguinte: quanto mais material, mais ligado à matéria, mais preso às coisas do mundo material, mais difícil é o desligamento. Mais difícil é o desligamento. Então, se nós já vamos, ao longo da nossa jornada terrena, nos desapegando da coisa da matéria. Quando eu digo desapegar, não é dar o real interesse e valor que se deve dar. Porque senão as pessoas não iriam progredir, não. Apego não tem nada a ver com o progresso. Nós estamos aqui, neste planeta, para desenvolver, para evoluir a parte intelectual e a parte moral. A inteligência que temos nos possibilita trabalhar para termos uma vida material melhor. Então, ninguém está fazendo alusão que não se deva trabalhar, que não se deva ter bens materiais. Não, nós podemos e devemos buscar sempre uma condição de vida melhor, de uma forma honesta, mas não devemos ser presos a ela. O que é não ser preso a ela? Saber que esses são instrumentos que a gente recebe para trabalhar. Nós temos a oportunidade de dar bom sustento à nossa família, cuidar bem do nosso corpo. Ótimo, aproveita, faz. Tem possibilidade ainda de ajudar outros com a riqueza que você adquiriu, ajude. Agora, não seja egoísta. Achar que aquilo é teu para sempre. Quando nós partirmos, o que nós vamos levar? O que a alma leva nesse momento da passagem? Eu sei que todos vocês têm a resposta. Nós levamos só a lembrança, o conhecimento, as ações boas ou má que fizemos. Não vamos conseguir levar o carro, não vamos conseguir levar, e é importante que a gente tenha o carro, não vamos conseguir levar a casa, e é importante que nós tenhamos uma casa onde morar, não vamos levar a roupa, não vamos levar a joia. Então, quando eu digo que a gente tem que se desapegar, nós temos o usufruto. Enquanto nos é permitido aqui estar como encarnado, vamos nos valer das coisas que temos, que conseguimos pelo nosso trabalho, pelo nosso suor, de forma honesta. Vamos nos valer. Procurar ter uma vida saudável, uma vida digna. Mas sem ser preso a eles. Sem querer acumular. Sem ser apegado. Isto vai fazer com que, na hora desse desligamento, de cada pontinho seja mais fácil, inclusive do corpo físico. Nós temos, esse corpo é importante, temos que cuidar dele ao máximo, porque é o instrumento de trabalho, é através dele que nós vamos fazer a nossa evolução. Então, muito apego não adianta, ser narcisista não adianta. Daí, ele vai colocar ainda Kardec que diz assim, ó, a coesão é fraca, a separação é fácil, se opera sem abalo quando nós temos essa assim. Daí ele diz assim, depois da cessação completa da vida orgânica, ainda existir inúmeros pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos. Então, se eu fico muito ligado, demora essa ligação dos corpos, a alma pode sentir a sensação. Aqui é uma outra coisa interessante que quero dizer para vocês, que o perispírito não sente calor,
não sente frio, ele não tem os órgãos que nós temos na matéria, ele sente a sensação. É a sensação que pode estar sentindo. Então, e daí, dessa sensação, é que resulta o sofrimento que acompanha a morte. Está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo que pode ajudar na diminuição das forças e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. Por fim, que seu desprendimento se opera sem nenhuma dificuldade. Na passagem da vida corpórea à vida espiritual, produz ainda outro fenômeno de importância capital, é o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, ao menos parcialmente, as sensações. Ela fica, por assim dizer, em estado cataléptico, de sorte que quase nunca é testemunha consciente do último suspiro. Ó, não é regra geral. Tem muitos espíritos que acompanham até seu último, depende da sua elevação, vê até o último suspiro. Mas a grande maioria de nós entra nessa perturbação que é como se fosse um sono, como se estivesse dormindo. As sensações ficam paradas, como a gente estivesse no estado de cataléptico. E daí por isso que eles dizem que quase nunca o espírito presencia o último suspiro. No instante da morte, a sua duração indeterminada ela varia de algumas horas e alguns anos. Olha, isso pode durar algumas horas e alguns anos. À medida que a perturbação se dissipa, a alma fica na situação de um homem que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas e incertas. Vê como através de um nevoeiro, pouco a pouco a vista clareia, a memória volta e reconhece a si mesmo. Mas esse despertar é bem diferente, de acordo com os indivíduos. Ó, de novo, de acordo com os indivíduos. Cada despertar é diferente. Nos é calmo e propicia uma sensação deliciosa. Em outros, é cheio de terror e de ansiedade e produz o efeito de um horrendo pesadelo. Temos que falar que nesse último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porque quase sempre a alma não tem consciência de si mesma, mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. A intensidade e a duração do sofrimento são, como mencionamos, proporcionais à afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto maior essa afinidade, mais esforço do espírito para se soltar de seus laços. São longos e penosos, mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito separa-se do corpo como um fruto maduro se solta do seu caule. É o caso das mortes calmas e dos despertares tranquilos. Vendo isso, aqui já dá para todo mundo estar fazendo aquela reflexão. Espera aí. Eu tenho que começar a pensar que essa viagem, essa passagem já está agendada. Não sei para que dia é, mas vai ocorrer. Ninguém está livre dela. E que se eu sou muito apegado às coisas da matéria, essas coisas daqui, se eu sou muito apegado, se eu ainda não estou cuidando do meu retorno ao mundo espiritual, eu posso demorar um pouquinho. Esse período de perturbação pode demorar, eu posso ter sensações ruins. Então, eu preciso começar a trabalhar isso. O que é trabalhar isso? É saber que eu sou um espírito imortal, que eu sou um espírito que vou continuar. Estou aqui como alma agora, mas daqui a pouco eu vou ser espírito e vou estar na erraticidade. E o que define esse maior ou menor sofrimento, o que vai definir, não é só o conhecimento da doutrina espírita. O conhecimento da doutrina espírita, sabermos que somos espíritos imortais, ajuda. Mas o que define mesmo é o estado moral da alma.
Essa é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego do espírito à matéria. Ele atinge o seu máximo no homem cujas preocupações se concentram todas na vida e nos gozos materiais. E quase inexiste naquele cuja alma purificada se identificou por antecipação com a vida espiritual, visto que a lentidão e a dificuldade da separação são proporcionais ao grau da purificação. Então, a partir desse conhecimento que temos agora, nós podemos, inclusive, começar até por egoísmo. Opa, peraí, eu vou começar a praticar o bem. Eu vou, porque o que é uma alma assim mais preocupada com a vida futura? É aquele que segue o ensinamento de Jesus. Aquela alma que diz, o que Jesus falou? Ama teu próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Faça o bem. A doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação. E se não há salvação, entenda-se dessa dificuldade que a gente vai ter no desprendimento. Nós precisamos trabalhar. Como é que se trabalha aqui na Terra para viver no céu? Entre aspas, esse céu, para a verdadeira vida espiritual. Como é que se trabalha aqui? Se trabalha quando o nosso trabalho é útil. O que é um trabalho útil? É auxiliar os outros. Aí a pessoa diz, mas eu sou empregado, trabalho 8 horas por dia, como é que eu vou auxiliar os outros? É exatamente nesse teu trabalho. Você faz o teu trabalho, tu dá o teu melhor para aquele teu trabalho, todo o teu conhecimento, todo o teu esforço, toda a tua inteligência, tu aplica nas tarefas que lhe são confiadas. Se você assim estiver fazendo, você está trabalhando para se desapegar das matérias. Se você, na condição de esposa, de esposo, de filho, de pai, de irmão, você tem se esforçado para ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom irmão, você tem feito esse esforço, tem dado o teu melhor, então você está trabalhando para chegar ao plano espiritual. Bem, nem sentir o peso da passagem. Vamos agora trazer para vocês, então, depois, para que entendam como é que isso funciona. Nós vamos trazer o relato da Viúva Fulon. Isso vocês vão encontrar lá no livro Céu e Inferno, tem também na Revista Espírita. A Viúva Fulon, ela morreu no dia 3 de fevereiro de 1865. Ela morava no Havre e há muito tempo ela tinha adquirido a reputação como miniaturista. Uma miniaturista muito hábil. Então, o seu talento foi notado, muito notável, foi para ela, no início, apenas uma distração. Uma distração. Brincava lá de fazer miniatura, tudo. Tá? Mas, mais tarde, quando vieram dias difíceis para ela soube fazer uso desse precioso recurso. Foi o que ajudou ela a ganhar a vida, manter aquelas coisas, que dificuldade que era passada. Então, o que ela fazia, acima de tudo, ser amada e estimada, o que torna a sua memória bem cara. Todos aqueles que a conheceram falavam do seu caráter, falavam das suas qualidades privadas, cuja amplitude só pode apreciar aqueles que a conheceram na sua vida íntima, pois como todas as pessoas que são boas, eles não se anunciam. Também essa viúva não se anunciava. Ela fazia o bem por fazer o bem. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha nenhuma influência, era essa pessoa. Sem dúvida, talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal nunca tenha sido levado mais longe. Sempre pronta ela estava a sacrificar o seu repouso para auxiliar o outro.
Sua saúde, seus interesses, ela deixava de lado para atender os outros. Sua vida foi uma sequência de rudes, de cruéis provas, diante das quais a sua coragem resignava e perseverava, jamais falharam. Mas com aquele esforço, tudo à sua vista, cansada por um trabalho minucioso de miniaturismo, tudo, chegou um dia que ficou cega. Quando a senhora Fulon teve conhecimento da doutrina espírita, foi para ela como um traço de luz. Pareceu que se erguia um véu sobre algo que não lhe era desconhecido, mas de que tinha apenas uma vaga intuição. Assim ela estudou com ardor e, ao mesmo tempo, com essa lucidez de espírito, esse acerto de apreciação que era próprio de sua grande inteligência. É preciso conhecer todas as perplexidades da sua vida, que tinham sempre por motivo não ela. As dificuldades que ela passava não era por ela mesma, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que ela extraiu dessa sublime revelação que lhe dava uma fé inabalável no futuro e se mostrava o nada das coisas terrenas. Sua morte foi digna de uma vida irreprovável. E assim foi. Ela foi amiga de Allan Kardec, da esposa de Allan Kardec. Então, logo que Kardec soube da morte da senhora Fulon, o primeiro desejo foi conversar com ela. Tinha uma relação de amizade muito grande, simpatia com a doutrina espírita, fizeram nascer eles uma amizade, então Kardec tinha vontade. Se ela morreu no dia 3, no dia 6 de fevereiro, 3 dias após a sua morte, só 3 dias depois, há o seguinte diálogo. Tinha certeza de que terias o pensamento de me evocar, logo depois da minha libertação, e estava pronta para vos responder, pois não experimentei perturbação. Somente aqueles que têm medo ficam envoltos por suas espessas trevas. Olha o que ele está dizendo, ó. Ela retornou, teve uma vida difícil, lutou, desencarnou. 3 dias depois, é evocada, diz que já sabia, estava esperando ser chamada. Então, daí ela vai ter agora uma conversa, uma comunicação que ela faz com Kardec, e ela diz assim: pois bem, meu amigo, sou feliz agora. Aqueles pobres olhos, ela era cega, que tinha enfraquecido e que não me deixavam senão a recordação dos prismas que coloriam minha juventude com seu cambiante esplendor, abriram-se aqui e reencontraram os esplêndidos horizontes que idealizam em suas vagas reproduções alguns de vossos grandes artistas, mas cuja realidade majestosa, severa, porém cheia de encantos, está impregnada de mais completa realidade. Há apenas 3 dias que morri e sinto que sou artista. Minhas aspirações ao ideal da beleza na arte não eram senão a intuição de faculdades que eu estudara e adquiri em outras existências e que se desenvolveram na última. Veja, ela tinha aquela dom de ser miniaturista, era perfeita no que fazia, e ela agora fala, isso aqui eu já tinha preparado em outras encarnações. Então, em cada encarnação, nós estamos enriquecendo. Mas ela diz ainda, mas tenho muito o que fazer para reproduzir uma obra-prima digna da grande cena que impressiona o espírito ao chegar à região da luz. Olha, chegou lá, ela ainda não consegue reproduzir o que está vendo. Pincéis, pincéis. E provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita e que unicamente ao Espiritismo está reservada a glória de fazê-la reviver em todo o seu esplendor no vosso mundo deserdado. Daí ela diz, ela se empolgou, 3 dias depois, está contando, dá aquela comunicação maravilhosa, empolgada, daí ela diz assim, basta para a artista, é a vez da amiga. Aí ela vai falar com uma amiga. Por que, boa amiga, se dirigindo à senhora Allan Kardec, ficar assim afetado pela minha morte? Sobretudo vós, que conheceis as decepções e as amarguras da minha vida, deveríeis alegrar-vos, ao contrário, por ver que agora não tenho mais que beber do cálice amargo das dores terrestres que esvazei até fim. Acreditai-me, os mortos são mais felizes do que os vivos, e chorá-los
é duvidar da verdade do Espiritismo. Rever-me-eis, tende certeza. Parti primeiro porque minha tarefa acabar aqui embaixo. Cada um tem a sua a cumprir na terra, e quando a vossa tiver acabado, vireis repousar um pouco perto de mim, para recomeçar em seguida, se for preciso, visto que não é da natureza permanecer inativo. Aí ela faz esse bate-papo, ainda tem mais algumas coisas que ela conversa com a Amélie Gabrielle Boudet, esposa do Allan Kardec, e ela diz assim ainda: vós não me direis para parar. Sabeis que converso largamente. Ela está falando agora com Kardec. Já se conhecida, ela gostava de conversar, ela diz: vós não me direis para parar. Sabeis que converso longamente pela primeira vez. Então deixo-vos, é a vez de meu excelente amigo, senhor Kardec. Quero lhe agradecer pelas afetuosas palavras que dirigiu à amiga que o precedeu no túmulo, pois pouco não partimos juntos. Kardec tinha ficado doente antes. Para o mundo em que me encontro, meu bom amigo. O que teria ela dito à companheira bem-amada de vossos dias se os bons espíritos não tivessem posto isso em ordem? Seria então que ela teria chorado e gemido, e eu compreendo, mas também é preciso que ela tome cuidado para que vós não vos exponhais de novo ao perigo antes de terdes acabado o vosso trabalho de iniciação espírita. E aí a comunicação ainda vai longe. Nessa do dia 6, mas eu vou ainda, para nós não ficar mais firme alguma coisa, ainda do dia 8 daí, 5 dias depois. Daí ela ainda vem de novo e Kardec pergunta: cara, senhora Fulon, estou mais feliz com a comunicação que me fizeste no outro dia e com a vossa promessa de continuar nossa conversa. Reconheci-vos perfeitamente na comunicação. Falais ali de coisas ignoradas pelo médio que não podem vir senão de vós, depois vossa linguagem afetuosa, a nosso respeito é bem da vossa alma carinhosa. Mas há em pouco vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não vos conhecia durante a vida. Sabeis que a esse respeito eu me permiti mais de uma demonstração em certas circunstâncias. Então, como é que era o quadro? Kardec, quando ele estava encarnado, muitas vezes chamou a atenção da viúva Fulon: oh, não desanime, isso vai passar, dando aqueles conselhos que dava. E daí o Kardec estranhou que quando ela veio da comunicação, ela estava muito segura, muito equilibrada, firme nas ideias que tinha. Aí ele, por isso ele faz essa pergunta. Aí ela responde: é verdade, mas assim que me vi gravemente doente, recuperei minha firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e as vicissitudes que por vezes me haviam tornado receosa durante a vida. Disse a mim mesmo: és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação de teu ser e vê, pelo pensamento, o caminho luminoso que tua alma deve seguir ao deixar teu corpo e que a conduzirá feliz e liberto às esferas celestes, onde deves viver doravante. Meus irmãos, essa comunicação ainda continua muito longe, muito bonita, mas aqui ficou bem claro para cada um de nós. Quando estamos aqui na Terra, encarnado, as nossas percepções são pequenas. Nós não vemos tudo, nós só conseguimos ver aquilo que está sobre os nossos cinco sentidos captam. Quando chegamos ao plano espiritual, é um mundo novo que se descortina, um mundo maravilhoso. Vê que ela diz que ela não tem pincéis, ela não consegue reproduzir o que está vendo. Sente-se feliz com 3 dias, tão somente 3 dias depois da sua morte, do seu corpo chegar lá. Ela disse: eu não tive perturbação. Lógico, meus irmãos, cada caso é o caso. Cada desencarnação é uma desencarnação, mas fica claro para nós que não precisa ser sofrida e que não depende de ninguém, depende de nós termos esse retorno à pátria espiritual de uma forma grandiosa, como diz o poeta, como o Cassimiro colocou lá quando ele diz assim, ó, coisa, quando ele colocou assim, ó crente, que chegais a essas plagas fugindo das grandes vagas do mar revolto das lutas, aportai serenamente nessa estância do Senhor, pois aqui existe o amor
nessas almas impolutas. Se nós fizermos a nossa parte, aqui com o encarnado, chegaremos nessa condição. Seja qual for os desafios que nos são próprios nessa existência, sejam eles de ordem financeira, sejam eles de ordem da saúde do corpo físico, seja ele de relacionamentos conflituosos com os nossos irmãos, tenhamos a certeza de que todos nós temos a nos guiar Jesus e um anjo da guarda, um espírito protetor, a nos incentivar à prática do bem e do amor ao próximo. Façamos isso da melhor forma que pudermos. Vamos nos desapegando da terra, sabendo que aqui estamos de passagem para mais uma aula, para mais um aprendizado, e que vamos retornar à verdadeira pátria, mas vamos retornar vencedores. Vamos retornar com a missão cumprida. E a missão cumprida não é difícil, é nós fazermos o melhor ao nosso alcance para o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está junto de nós, aquele que se apresenta para nós, seja um companheiro de trabalho, seja um companheiro de doutrina espírita, seja o pai, seja a mãe, seja a esposa, seja o filho. É esse. Eu dar o meu melhor. O meu melhor. E cada um de nós temos isso. Aqueles que se reúnem a nós fazem parte da nossa família espiritual, fazem parte do nosso crescimento. Juntos estamos evoluindo. Meus irmãos, aproveitemos essas informações, esse conhecimento que a doutrina espírita nos possibilita, que nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião, nenhuma outra ciência nos dá essa informação. E essa é uma informação não é que Kardec criou, não é um sistema, por os espíritos que vieram dizer. Para quem quiser aprofundar, porque aqui nesse espaço de uma hora não dava para ir longe, mas quem quiser aprofundar esses conhecimentos, vai no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lê a respeito da passagem e já em seguida, na segunda parte do livro, tem depoimentos de inúmeros espíritos de como está a sua situação. Naturalmente que vamos encontrar relatos de espíritos infelizes e que tiveram um momento de essa passagem bastante dolorida, mas só o tiveram porque enquanto aqui estavam, agiram no mal, desrespeitaram as leis divinas. Deus são as leis divinas, sobre a qual todos nós temos que obedecer a essas leis. Se nós cumprirmos essas leis, não teremos dificuldade em chegar no plano espiritual. E nós já sabemos hoje. Nós, aqui encarnados, somos almas. Deixamos o corpo físico, nos tornamos espíritos. E todo o nosso potencial se apresenta no plano espiritual. Meus irmãos, espero que essa conversa, que esses ensinamentos possa auxiliá-los no dia a dia, para que cada um possa vencer os seus desafios, lembrando que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Muito obrigado pela oportunidade. Como fizemos no início, a oração faremos também no final, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos foi dada, agradecendo a cada um dos espíritos amigos, protetores, anjos guardiães que estiveram conosco na nossa casa, no lugar onde nós estávamos, e pelos benefícios que trouxeram a cada um de nós. Muito grato por isso. Abençoa cada um dos irmãos que participaram dessa live e que possam outros que venham ouvi-la tirar o seu benefício. Que Jesus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre.
Obrigado pela oportunidade e encerramos a live desta noite. Que assim seja.